Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trabalho dos céus, que é um tema muito legal, muito interessante, que nós vamos aprender mais no vídeo de hoje. Mas antes, vamos começar? Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar para vocês que vai ter duas partes o tema de hoje. Então, essa vai ser a primeira parte, que é a parábola dos lavradores maus, que a gente vai conversar. A primeira parte é o que o Senhor fez. Essa pessoa, né, esse Senhor retratado na parábola de Jesus, ele mostra o trabalho de Deus. Então, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Já a segunda parte, a gente vai falar sobre todo o desenvolvimento da parábola, todo aquele enredo da parábola. Então, vai ser o nosso segundo tema, que vai ser o tema do próximo vídeo. Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai ser passada no livro de Marcos, no capítulo 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. Mas vamos meditar nesse versículo, né? No versículo 1 desse capítulo, que fala que esse Senhor, ele plantou. Primeiramente, ele plantou uma vinha. Ou seja, isso mostra um trabalho. Ele não simplesmente fez brotar uma vinha. Ele não simplesmente deu um estalar de dedos e a vinha apareceu. Não, ele plantou. Ou seja, os céus também trabalham. Deus também trabalha a nosso favor. Então nós podemos perceber isso claramente aqui nesses versículos. Deus é aquele que não poupa esforços para que o trabalho dele seja bem sucedido. Então Deus investe em nós. Deus, ele dá todo aquele fundamento necessário para que nós possamos crescer, amadurecer, para que nós possamos ser mais cristãos, ser pessoas que ele vai aprovar. Então nós percebemos esse paralelo entre Deus e esse Senhor que plantaram. Então Deus também planta em nós algo. Deus planta em nós a semente da criação, a semente no relacionamento com Ele. Mas cabe a nós a responsabilidade de tomarmos conta, da gente realmente também se investir no relacionamento com Ele, da gente focar e buscar um relacionamento com Ele também. Então, uma segunda coisa que também percebemos muito nessa parábola dos lavradores e que indica um trabalho dos céus é cercou-a, a proteção de Deus. Aqui a Bíblia fala que ele cercou aquela propriedade, ele cercou aquela vinha. Esse cerco significa que o Senhor protegia, e mais especificamente, o Senhor fala aqui de uma sebe. O que é a sebe? É quando nas plantações de antigamente colocava-se galhos secos, fazia-se uma proteção para as raposinhas, para os inimigos não entrarem, os adversários não conseguirem entrar dentro da propriedade e causar dano a ela. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele não quer que a nossa alma venha a ser saqueada por causa do inimigo. Ele não quer que a nossa vida seja uma vida saqueada, uma vida destruída, uma vida roubada por causa do inimigo das nossas almas, Satanás. Então nós precisamos também ter cuidado e sermos pessoas prudentes, sermos pessoas que vão cuidar do nosso coração, para essa proteção também não ser em vão. Então nós precisamos ser vigilantes. Essa proteção de Deus significa que Ele vai dar, sim, todo o suporte que a gente precisa, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. É como, por exemplo, aqui nessa vinha. A sebe ia ser construída, mas se tivesse algum portãozinho ali, uma porta, ela não podia ficar aberta. Ela tinha que ficar cercada. E quem tomasse conta que tinha que ter essa responsabilidade. E na nossa vida é a mesma coisa. Nós somos sim protegidos por Deus, mas nós precisamos escolher essa proteção, escolhermos ser vigilantes, escolhermos não abrirmos a porta ali para qualquer raposinha. Também percebemos um terceiro ponto nessa parábola, que é construiu. Mais uma vez percebemos o trabalho do céu, quando fala que Deus construiu um lagar.
O Senhor investe em todas as áreas da nossa vida. Então, o Senhor vai estar sempre com a mão ali estendida, investindo, querendo que nós melhoremos, aperfeiçoemos. E nós precisamos fazer por onde? Nós precisamos estar debaixo dessa proteção de Deus. Aqui fala que Ele construiu. Deus constrói algo em nós. Deus constrói edifícios espirituais dentro de nós. Deus constrói lugares onde é uma habitação para o seu espírito, onde é para nós termos um relacionamento de devoção, intimidade, comunhão com Ele. Então nós também precisamos tomar cuidado, nós precisamos zelar, nós precisamos cuidar desse lugar. Aqui na parábola é esse lagar, mas nós precisamos tomar cuidado desse local de comunhão, esse local também de trabalho, porque o lagar também era um local de trabalho, era um lugar onde você colocava ali as uvas ou as azeitonas para que fosse extraído o azeite. Então era um local que trabalha, era um mecanismo de serviço. Então nós precisamos também ter esse trabalho, mas tomando cuidado para não desagradarmos a Deus. Ter essa construção bem edificada, bem alicerçada em Deus, né? E Ele constrói isso em nós. Então nós precisamos também tomar esse devido cuidado. Bom, nós também percebemos que Deus edificou uma torre. A torre, ela fala muito sobre vigilância. A torre, ela fala muito sobre nós termos o discernimento. A torre era um local mais alto construído na propriedade. Aqui, no caso, era uma vinha, né? Mas na propriedade, para que até nas cidades, para que fosse tomado conta, para que quando alguém ficar lá, um sentinela, uma atalaia, e quando chegasse algum ataque de inimigo, ia se tocar uma trombeta. E aquela trombeta ia significar um alarme. Então é a mesma coisa aqui. Nós precisamos ter esse local de torre, de vigilância, de vigia. Nós não podemos dormir e esquecendo da nossa vida espiritual. Nós precisamos ser edificados pelo Senhor. Nós podemos perceber também que essa torre é esse lugar de vigilância onde nós devemos estar. Nós devemos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Nós não podemos ficar vendo qualquer coisa, ou então coisas que desagradam a Deus. Nós precisamos estar totalmente em contato com o Senhor, para que o Espírito Santo nos revele aquilo que é a vontade dele. Nós não podemos ficar vendo filmes, séries, músicas, ou qualquer outra coisa que desagrada ao Senhor, que é um espetáculo de Satanás, e não algo que é para Deus, e não algo que vai favorecer a nossa vida espiritual, a nossa vida de devoção. Nós também precisamos prestar atenção nesse ponto que se chama de arrendamento. É quando aquele senhor passa aquela responsabilidade daquela vinha a uns lavradores. E Deus nos chama a essa responsabilidade. Deus coloca na nossa mão a responsabilidade da nossa vida espiritual. Nós não podemos negar essa responsabilidade ou ser displicentes com ela. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ser pessoas cuidadosas, zelosas, que vão cuidar daquilo que o Senhor deixou nas nossas mãos. Nós não podemos sair dando as dádivas do Senhor nas mãos do inimigo. Nós não podemos dar aquilo que o Senhor conquistou a preço de sangue para nós, vender a preço de banana para o diabo. Então nós precisamos ter cuidado, ter zelo da nossa vida espiritual. Nós precisamos estar cada vez mais alicerçados em Deus. E nós precisamos ter essa noção que nós estamos aqui na Terra, e aqui na Terra é um lugar de guerra, é um lugar de batalha espiritual. E nós não podemos negar a nossa posição em frente disso. Nós fomos chamados por Deus para tomarmos conta da nossa vida espiritual, para tomarmos conta daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Bom, também vemos nesse versículo, depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. A Bíblia ainda fala que ele ausentou-se do país, ou seja, ele se afastou do país por um período de tempo. Então, Deus faz a mesma coisa com nós. Deus investiu, Deus enviou seu Filho Jesus, mas nós estamos esperando a sua volta. E enquanto isso, é momento de trabalho, é momento de vigilância, é momento de discernimento. E é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor se ausenta em certos períodos para sabermos o que nós vamos fazer, para nos provar o nosso coração. E para que nós saibamos também se nós somos pessoas responsáveis, se nós vamos trabalhar ali para o reino de Deus, ou se nós vamos negociar os nossos padrões. Aquele senhor ausentou-se do país, deixando aquela vinha sobre a responsabilidade daqueles lavradores.
Deus coloca coisas na nossa responsabilidade, Deus investe nas nossas vidas, para nos provar e ver qual vai ser a nossa resposta, qual vai ser a nossa decisão diante das situações. Ele se ausentou para dar tempo e espaço para tomarmos as nossas decisões, mas depois ele vai voltar e ele vai ver, ele vai julgar aquilo que nós fizemos, se foi bom ou se não é. Ou vamos receber o castigo, as consequências dos nossos atos, ou vamos receber as recompensas, as coisas que ele separou para aqueles que foram fiéis a ele. Então, que nós possamos ser vigilantes, para que nós não venhamos cair debaixo das astutas ciladas do diabo, da preguiça, da falta de vigilância, de tantas coisas que podem acabar com a nossa vida espiritual. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!